Fala, galera! Tiveram uma folga de mim aí nessa semana, tiveram aula com o Jodi, agora eu tô de volta, tá? Espero que vocês estejam felizes por isso, porque, né, sou eu mesmo. O Jodi complicou um pouco minha vida, né, porque ele usou a TV, tudo bonitinho, mostrando os negócios e tal, daí eu falei assim, vou fazer igual, né? Vou imitar, que é bom a gente fala de quem que a gente tá imitando. Mas daí eu lembrei que tem 13 anos que eu não tenho uma TV em casa, gente. Pois é, desde os 24, pode fazer as contas aí, a prof tem 37. Não tem TV, então vai ter que ser do meu jeitinho mesmo, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma revisão do volume 2, tá? Ou seja, a gente vai falar sobre espaço rural e sobre urbanização. Para isso, eu vou retomar algumas coisas que eu falei com vocês lá no vídeo de umas 3 semanas atrás, tá bom? Vai entrar aí a pessoa agora falando com vocês. Então, assim, antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito, é importante que a gente converse sobre algumas coisas, tá? O espaço rural e urbano são objetos de estudo dentro da geografia e muitas vezes a diferenciação entre eles precisa ser um pouco mais cuidadosa, tá? Por que eu digo isso, né? Um dos motivos dessa minha conversa que eu quero ter aqui no comecinho com vocês é porque muita gente tem a tendência de pensar no espaço rural como um espaço atrasado, como um espaço antiquado. E a gente vai ver que não é exatamente assim, principalmente quando a gente está falando de produções de grande escala, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai refletir sobre algumas características do espaço rural brasileiro, né? E para isso a gente vai tentar trazer de uma forma simples e objetiva, e o nosso foco principal serão as questões econômicas que atingem o rural, tá? Beleza? Então, vamos começar. Lá na página 2 do seu livro ele começa, e na página 3, logo no primeiro parágrafo, vai aparecer aí uma definição, eu quero ler ela com vocês, tá? Então, o que o autor coloca ali pra gente? Que o espaço rural pode ser definido como um espaço onde há uma menor concentração populacional e as principais atividades econômicas praticadas estão ligadas ao setor primário da economia. As atividades primárias desse setor estão relacionadas ao extrativismo, à pecuária e à agricultura, tá? Voltando e tendo em mente, né, o que é o espaço rural, aquilo que eu estava comentando com vocês, eu quero diferenciar já o que seria espaço, o que seria o espaço urbano, né? Tô falando do rural. Mas eu não vou pegar um vídeo do Jodi, porque a gente não pode pegar a imagem das pessoas sem pedir autorização para elas, vai que ele fica bravo, né? Então é melhor não. Mas assim, basicamente, no caso do Brasil, que é o nosso objeto de estudo, todo o 7º ano inteiro, né? O espaço urbano brasileiro, ele tem uma série de características que vai desde a sua apresentação da rede urbana até as redes de influência, que a urbanização vem do processo de industrialização e tudo mais. E é em razão desse dinamismo que as cidades têm, porque as cidades são bastante dinâmicas de maneira geral, né? É que o urbano, ele é tão mutável pra gente. E é importante a gente ir pegando estatísticas do IBGE, e pegando dados de atualização, porque a cidade ela tem um outro ritmo. No entanto, como eu disse para vocês lá naquele vídeo de 3 semanas atrás que eu botei aí agora há pouco, não quer dizer que o campo é atrasado e que a cidade é adiantada, é avançada, tá? O que eles têm são características bem bacanas. Bem diferentes. O que eu tô falando?
Mas uma coisa muito legal que o Jodi falou para vocês e foi a diferenciação de cidade e município. E eu gostei muito da explicação que ele fez, porque ele tocou na questão de Curitiba, que é onde eu moro aqui agora, né? Ele falou de Pinhais, que tem uma região rural. Então, eu quero que vocês revisitem esse vídeo dele, começando ali em 4 minutos e 15 segundos até 6 minutos e alguma coisinha. Ele faz essa diferenciação de uma maneira bem legal. Mas assim, de maneira geral, né? Município é uma divisão político-administrativa, é a menor que o Brasil tem, tá? Cidade é a zona urbana desse município. Alguns municípios têm zona rural e zona urbana. Alguns municípios têm apenas zona urbana, tá? Isso era confuso, não é não, tá? Mais ou menos. Beleza? E daí, meus queridos, voltando ao início do volume 2, lá na página 2, a gente vai começar a falar sobre o livro, tá? Então, a gente viu lá no comecinho que o espaço rural é um lugar onde se desenvolvem diferentes tipos de atividades. Vocês já viram isso? Que, por exemplo, lá na história, quando as comunidades se transformaram em sedentárias por conta do domínio da agricultura, então, que era um espaço rural predominantemente, né? Vocês viram isso no 6º ano, tá? E daí, como eu comentei com vocês, nesse momento, no 7º ano, no livro de geografia, o nosso foco são as atividades econômicas. E a gente falou daí de extrativismo vegetal, extrativismo mineral, extrativismo animal, falamos ainda de pecuária e de agricultura. Falando nesse momento, né, da agricultura e tudo mais, do extrativismo, da diversidade que nós temos ao redor do Brasil, porque o nosso país tem uma dimensão continental. Lembram disso? Além do nosso tamanho e da nossa diversidade, nós falamos também sobre a modernização da agricultura como um fator importante no setor agrícola. E daí uma coisa importante para a gente retomar aqui é com relação às comunidades tradicionais, que de modo geral também utilizam as atividades econômicas da área rural, então também fazem extrativismo, qualquer uma das formas, também praticam a agricultura e ou a pecuária, mas a utilização desses recursos e dessa produção de meios de consumo, elas são consideradas mais sustentáveis porque estão pensando nas próximas gerações. E daí a gente está falando de quilombolas, de seringueiros, de caiçaras e de ribeirinhos, principalmente, tá? E por que é importante pensar, né, nessas comunidades e nesses modos de produção? Porque a gente pode relacionar a partir desse momento com uma coisa que nós falamos na nossa penúltima aula, que é a função social da propriedade. Um tema, né, que eu abordei lá na semana 8 com vocês. Eu vou retomar de maneira mais rápida agora, mas no vídeo 8 foi dedicado a explicar isso um pouco mais a fundo, tá? Então, nós vimos que a propriedade, a função social da propriedade, ela se relaciona às condições sociais básicas que toda propriedade deve cumprir. Toda propriedade rural, nesse caso, né? Caso contrário, pode estar sujeita à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Diz respeito principalmente ao aproveitamento do espaço, à utilização adequada dos recursos, cumprindo com leis trabalhistas e proporcionando bem-estar aos proprietários e aos trabalhadores. Tá? Foi isso que a gente viu que é a função social da propriedade. A função social da propriedade surge tentando reparar algumas desigualdades na distribuição de terra do Brasil, que ainda carrega marcas de uma estrutura fundiária que vem desde o período das capitanias hereditárias. E qual seria essa marca? Seria de concentração de terras. O Brasil, assim como vários países que tiveram o nosso contexto de colonização, tem uma concentração fundiária muito grande. Nesse contexto,
é que surgem movimentos sociais que cobram que a função social da propriedade seja cumprida, caso contrário, deve ser desapropriada, levando em consideração todas as questões do governo, tudo de maneira legalizada, tá? Estou falando de um processo que é legislativamente possível, beleza? Daí, vocês tiveram a aula com o Jode. E eu quero fazer umas perguntas para vocês irem respondendo com vocês mesmos aí, tá? Verdadeiro ou falso? Vai anotando no livro mesmo, qual é a sua escolha, tá? Pense comigo. Então, primeira afirmação, você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. Uma cidade divide-se em zona urbana e zona rural. Hein? Vamos lá. A cidade divide-se em zona urbana e zona rural. É falso, né? Porque a cidade representa a zona urbana de um município, tá? Então, a primeira aí, marca um Fzinho aí que tá falso. Por quê? Porque é assim. 2, segunda. Município é uma divisão administrativa de uma unidade da federação. Correto, tá? Terceira. A população urbana de um município vive na cidade, enquanto a população rural vive no campo. E daí? Verdadeiro ou falso? Tá meio dada essa, né? Verdadeiro, tá? Quarta afirmação. Na área urbanizada de um município prevalece a paisagem da cidade. Acho que essa tá meio dada também, né? É verdadeiro, tá? Quinta e última afirmativa. Todo município apresenta uma zona rural e uma zona urbana. Será, gente? Todo município apresenta zona rural e urbana? Falso, né? Eu lembro que no vídeo o Jode falou do caso de Curitiba, que é onde ele mora, onde eu moro também, e aqui não tem zona rural. Sempre desconfiem, tá, gente, desse tipo de afirmativa. Assim, todo mundo, todos os lugares, todas as pessoas, sem exceção. Todas essas expressões, elas são um pouco complicadas. Geralmente as questões estão erradas e são falsas, as que tem assim, tá? Essas perguntinhas que eu fiz aí no começo para vocês é o que tá na sondagem da trilha de Brasil Urbano. Então, é aquilo que a gente esperava já que vocês soubessem a falar sobre cidades. Por isso, se você anotou aí bonitinho, se a prof liberar, você já meio que sabe a sondagem, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês, depois dessas perguntas, dessa iniciação, para o gráfico da página 23, que vai falar da distribuição urbana e rural da população brasileira, tá? Por que eu quero chamar a atenção? Porque em 1940, a área urbana tem 30% da população do Brasil, enquanto a área rural tem 70%. Em 2010, você tem isso completamente invertido, né? Sendo a população urbana com 85% e a população rural com cerca de 15% hoje. E por que é importante chamar atenção para isso? Porque conforme está caindo a população da área rural, está aumentando a da área urbana, e isso aconteceu por causa da mecanização da agricultura, que fez com que muitas pessoas, através do êxodo rural, saíssem do campo e fossem para a cidade. E daí, eles chegam na cidade sem infraestrutura, sem recursos, de maneira geral, né? Eu tava pensando aqui em ficar nominando várias coisas, mas não há necessidade de se fazer isso. Chega sem infraestrutura. Uma cidade não tem muita infraestrutura para receber essa quantidade de pessoas. E daí, problemas acontecem, né? Problemas socioambientais urbanos que nós vamos começar a ver na aula que vem, mas problemas acontecem. E daí, uma característica ou uma consequência
uma consequência desse processo de um grande contingente de pessoas saindo do campo e indo para a cidade é que algumas cidades acabaram ficando com muito mais gente, precisando de muito mais infraestrutura, ou pelo menos o básico, para atender as pessoas, e daí foi se criando uma espécie de hierarquia. A hierarquia não acontece só por conta disso, tá? Existe hierarquia urbana no mundo inteiro, mas esse processo ajudou a consolidar a nossa, né? Que é ali na página 25, se eu não me engano, né? Do livro de vocês. Lá na parte das redes urbanas, o livro apresenta para vocês as metrópoles, as capitais regionais, centro-regionais e centros sub-regionais, que daí o Jodi explicou bem bonitinho para vocês e deixou uma atividade, né, para vocês fazerem na aula passada. É por aí, gente. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Quero passar exercícios, tá? Tudo do caderno de atividades. Vai aparecer aqui do lado, mas tem uns 5 ou 6, mais ou menos, tá? Não fica bravo comigo, não, mas é porque é época de revisão. Aí é importante que vocês leiam as coisas com bastante atenção e retornem aos nossos vídeos, tá bom? Beijo. Fiquem em casa. Bebam água. Cuidem dos seus. E tchau.